Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 8 de julho de 2022, sexta-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. O objetivo aqui será olhar apenas o gráfico semanal, dos principais ativos aí da Bolsa de Valores, para a gente ver o que aconteceu ao longo da semana. A gente tem um foco só no semanal no vídeo de hoje e porque diariamente os preços oscilam e na fritada dos ovos pode ser que aquela semana não foi nem definidora, e a gente começa aqui no mini índice mostrando exatamente isso. Veja que nas 3 últimas semanas o mini índice ele tem feito um movimento lateral, tá? Ele fez uma máxima aqui na região de 103.592, e uma mínima, na verdade a mínima ele fez nessa semana na região de 97.500 pontos, e ele não tem saído dessa região. A gente sabe que os preços, quando eles estão em tendência de baixa, eles fazem um movimento de expansão com a queda, um movimento de correção com um movimento de alta, até as médias móveis. E aí, quando eles estão em tendência de baixa, ele faz a correção até a média de 20 períodos, que é essa amarela. Quando ele entra em super tendência de baixa, ele faz correção até a média de 8. Então você pode ver que na perna de baixa anterior, que durou aí no ano passado, a queda que teve no ano passado, a gente pode ver aqui no gráfico semanal que os preços eles caíam, e eles se lateralizavam até a média de 8, caíam, se lateralizavam até a média de 8, caíam, subiam até a média de 8, então eles ficaram sendo, entre aspas, segurados pela média de 8 períodos, ao longo de vários meses, tá? Isso aqui é uma super tendência de baixa. Aqui, nós estamos dentro ainda de uma tendência de baixa, porque os preços caíram, fizeram um novo fundo, e aí eles subiram até a média de 20 períodos, e aí voltaram a cair, tá? Quando os preços vão caindo e vão entrando mais força vendedora, a força da tendência ela é indicada por essa linha branca, que é a linha do ADX. Você pode ver que ela é crescente, e aí à medida que ela vai subindo, os preços eles vão fazendo correção na média de 8. Então, a priori, o esperado é que os preços vão continuar em movimento lateral até que a média de 8 alcance o preço, porque a média de 8 períodos ela é a resultante do cálculo médio dos últimos 8 candles, o preço de fechamento dos últimos 8 candles. Então, se vão sendo formados aqui, a tendência é que o preço da média, que aqui está 106.527 pontos, ele se aproxime do preço de fechamento que está acontecendo. Ele vai se aproximando até que os preços e a média se encontrem, e aí eles retomem o movimento de alta, tá? Pelo fato do ADX estar nessa crescente, então tudo indica que os preços vão entrar em super tendência de baixa no mini índice, tá? Então esse movimento lateral, a literatura técnica chama de consolidação, que é esse movimento lateral até a média e ir para a retomada da queda, tá? Aqui, entre todos esses movimentos aqui, de lateralização, isso foram consolidações, tá? Consolidações. E a consolidação é um padrão gráfico, ele está dentro da análise gráfica, e esse é um padrão gráfico de continuidade, tá? É um padrão gráfico aí de continuidade, assim como a bandeira de baixa, tá? Este movimento de alta, você pode ver que os preços caíram, bateram na banda de Bollinger e voltaram a subir. Esse movimento de alta até a média é chamado de bandeira. E quando ele é para cima, é bandeira de baixa. Tá? Quando ele é para baixo, é bandeira de alta. Então aqui também nós tivemos uma bandeira de baixa. E aí os grafistas, nós grafistas, nós sinalizamos essa bandeirinha. A gente coloca da mínima dela até a média, e aí a partir do momento que ela é rompida, há uma confirmação dessa bandeira, tá? Este candle aqui é o de candle de confirmação. Inclusive a bandeira de baixa, ela serve também como parâmetro aí para setup,
tá? Para entradas, né? Muita gente entra na confirmação da bandeira. Então aqui, por exemplo, entraria aqui neste candle, talvez aqui abaixo dele, entraria vendido abaixo dele. Assim como também a consolidação, né? A consolidação é o famoso Power Breakout, tá? Então os preços eles andam de lado, mas geralmente a referência é a média de 20, não a média de 8, né? Os preços eles andam de lado, tá? Até que alcance a média. Aí a média cai, vai caindo, né? Vou colocar uma seta aqui. A média vai caindo. E aí quando os preços encontram a média, é formado um candle de força, tá? Este candle passa a ser a referência. E aí, vamos supor que aqui em cima, aqui, ó, é a região de resistência, né? Ou seja, dentro dessa lateralização foi o maior preço, 103.796. Então a entrada ela se dá aqui, né, ou aqui no rompimento do suporte com o stop lá em cima da resistência, tá? Então este é o padrão de breakout, tá? Que tem como base, né, o padrão gráfico da consolidação, que é essa movimentação lateral dos preços. O dólar, ele atinge uma região de resistência, né, mas ele está fazendo um leve... Ele sinalizou um início de um movimento de correção, tá? Então, possivelmente ele vai cair até a média de 200, 5,16, né, até ele cair aqui, ó, né, as médias vão ter subido, ele vai então, também tocar na média de 20, na média de 8, e aí elas vão virar para cima, tá? E aí vai ser o grande padrão gráfico altista na ponta compradora, tá? O DI+ já está acima do DI- e o MACD já está altista, então é simplesmente um movimento aí de correção, tá? A gente já sabia do fundo duplo, né? O dólar fez um fundo duplo e ele já acionou esse fundo duplo, tá? Já houve violação dessa máxima, e aí a gente pega essa altura aqui, ó, do fundo até este topo, e a gente projeta aqui para cima. Eu peguei essa altura, projetei, e aí esse fundo duplo no gráfico semanal do dólar tem alvo em 5,98, né? E é claro que até lá os preços vão fazendo pivôs, né? Eles vão fazendo pivôs, tá? Até lá, não é em linha reta. Vamos dar uma olhada no semanal dos principais papéis, e aí vamos dar uma olhada também no semanal dos papéis que mais subiram e mais caíram ao longo da semana, não ao longo do dia. Então, ao longo da semana, o principal papel do Ibovespa, Vale está no movimento, no gráfico semanal, movimento de lateralização, né? Rompeu o fundo anterior, né? Está bastante afastado das médias, né? Porque os preços eles caem abaixo das médias, e aí as médias têm todo esse processo de virar para baixo, tá? E aí a média de 20 está nesse processo de virar para baixo. Então a tendência é que os preços vão até a média de 20, de alguma forma, para retomar um movimento de queda. Mas aí o próximo alvo de Fibonacci já está em 61,31 em Vale. Petrobras também teve uma semana lateral, depois de ter formado um pivô de baixa. E a nossa expectativa para a Petrobras é a retomada da queda. Tá? Ele ensaiou um pivô de baixa, e esse pivô de baixa vai ser confirmado com os preços retomando a queda. Tá? Se ele não retomar essa queda, ele vai continuar em movimento lateral. Tá? E o movimento lateral é sem tendência. Não é tendência nem de alta nem de baixa. Então, graficamente não sinaliza nem compra nem venda. Tá? Vamos para os papéis que mais caíram e mais subiram ao longo da semana. Vamos para os que mais caíram. Show 3 foi um papel que mais caiu ao longo da semana, né, dentre todos os papéis do índice da carteira do Ibovespa e da carteira do Small Caps, tá? E os preços pararam exatamente no suporte em 2,57, nesse suporte aqui anterior, né, sinalizando que vai rompê-lo, né? Ele está em pleno movimento de expansão. O candle dessa semana foi um candle de força, tá? Foi um Marubozu. Marubozu é um candle que não tem pavio na parte superior nem na parte inferior. O pavio foi minúsculo, né? Praticamente nulo, tá? Então é um candle de força. E aí deve romper aí esse suporte, né? Deve romper esse suporte, está em pleno movimento de queda. O ideal é sempre entrar depois de um movimento de correção, tá? Mas é o seguinte,
até você esperar uma correção aqui, ó, no gráfico semanal, pode demorar, né? Os preços eles podem cair. Então você vai no prazo menor, no prazo diário, no prazo de 1 hora, tá? E espera, né, uma correção e uma retomada da queda, tá? Nesses prazos. Gol foi o segundo papel que mais caiu na semana. Rompeu um suporte importante que a gente já havia mapeado. Aqui, ó, em 9,38. E o próximo suporte importante é 7,15. Então tá aí, pleno movimento de expansão e pleno movimento de queda. Gol. E tem aí mais um espaço para cair, né? As companhias aéreas estão voltando a sofrer e dessa vez é o preço dos combustíveis, né? Parece que o preço dos combustíveis aí aumentaram, dos aviões, e aí isso vai impactar nas passagens, porque as empresas aéreas vão ter que repassar para o consumidor, né? Quem vai pagar essa conta? É o consumidor. E aí as passagens vão ficar mais caras. E obviamente, né, isso é um fator que vai contra, né, é prejudicial, porque vai ter uma demanda menor. As pessoas vão comprar menos passagens aéreas, porque as passagens estão mais caras. Né? Lembrando que o Warren Buffett, né, um dos prejuízos grandes que ele teve foi em companhia aérea. Né? Não me lembro agora o nome da companhia aérea, mas ele perdeu milhões. Eu não sei se foi essa o investimento lá que ele perdeu 200 milhões, tá? E ele não entra mais em companhia aérea. Companhia aérea é o tipo de empresa que mais sofre em crise, em recessão, porque para muita gente voar é supérfluo, né? O pessoal tá viajando, tem dinheiro e tal. Agora, quando a sociedade, a população não tem dinheiro, o preço de tudo aumenta, né? O preço do dólar, por exemplo, aumenta, no caso aqui do Brasil, aí fica mais caro viajar para o exterior, e aí a demanda cai mesmo, tá? A demanda cai. BRKM5 também, o terceiro papel que mais caiu, segurou na média de 200 do gráfico semanal, mas foi um candle de força, tá? Esse pavio aqui possivelmente sinaliza uma correção lá, né, no gráfico diário, e tudo indica que vai retomar um movimento de queda. Esse tem um grande pivôzão aqui de baixa, né? Vamos fazer a projeção dele. Esse pivô aqui de baixo aqui, ó, a gente tem projeção de Fibonacci em R$ 30,91, tá? Então, o primeiro alvo desse pivôzão de baixa é de BRKM5, 30,91. Mais outros papéis também caíram bastante ao longo da semana, mas aí vamos passar aqui para os que mais subiram. Né? Tend 3 é o que mais subiu, 44%. 44,14% Tend 3. Só que o preço ele ainda está abaixo da média de 20 e no DMI o DI- ainda está acima do DI+. Então é o seguinte, por esses dois fatores, a gente não entra comprado, tá? Assim, a gente não tem padrão gráfico, porque aqui eu não trabalho, né, com achismo, subjetividade. Eu não estou falando para você assim, eu não falo para você comprar nem para você vender. Eu analiso gráficos, né? Eu sou analista gráfico, eu analiso gráficos e eu tenho um trade system que eu ensino, né? Quais são os parâmetros que eu olho, né, e que objetivamente sinalizam sinal de compra, sinal de venda. Tend 3, embora tenha subido 44%, no gráfico semanal não tem padrão gráfico. E, né, os padrões gráficos que eu trabalho estão na literatura técnica, que todo mundo tem acesso, tá? Então, Tend 3 não tem no semanal padrão gráfico de compra. Via Varejo é o segundo papel que mais subiu, né, e pelo fato de estar abaixo também das médias, se configura no gráfico semanal com um movimento de correção. Tá? O DI- ainda está acima do DI+, então esse movimento de correção. Eles têm essa 44%, 28% de alta, porque são preços ridiculamente baratos. Tá? Então, assim, sair de 1,90 para 2,40 representa 30%. Tá? Mesmo assim, ele ainda está um preço muito baixo. Um preço ainda muito baixo, que uma entrada aí, que não precisa ser muito grande, pode fazer com que esse papel suba, tá? Quanto mais baixo o preço de uma ação, menor é o dinheiro requerido para conseguir gerar ruídos, tá? Para conseguir gerar ruídos. Como assim? Um camarada que tem 10 milhões de reais, ele entra aqui na Via Varejo com 10 milhões, né? Vai comprando sistematicamente ao longo da semana, joga esse preço lá para cima, o mercado entende que é hora de comprar, compra,
aí alimenta ainda mais esse movimento de alta, e esse movimento de alta ele se dá não por fundamentos, não porque a empresa, né, tá voltando a retomar crescimento, lucro, mas porque é uma jogada de algum player. Tá, e aí quando sobe, né, sobe lá em cima, o camarada que comprou em R$1,90, R$2, já bate lá os R$4, o cara tá com um dobro, né, ele dobra de 10 milhões para 20 milhões, e ele começa a sair do papel, e aí o papel volta a cair e perde a tendência, né, nem entra em tendência de alta, tá? Ele só dá um tiro para cima e volta a cair. Tá? Olha só, a última alta que ele teve, ele tem historicamente, ó, ele sobe 3 semanas consecutivas e cai. 3 semanas consecutivas e cai. Né? A última vez, ó, que ele subiu, ó, 35%, né? 35%. E aí ele caiu 44%. A penúltima vez, essa perna de alta, ele bateu 3,04, subiu 43,80%, 43,8%, bateu R$ 4,38, para depois ele ter batido nessa máxima aqui e devolver 42%. Então é uma loucura, 40% para cima, 40% para baixo, 30% para cima, 40% para baixo, é uma loucura, tá? Então é essa, você vai querer entrar nessa loucura, porque se você olhar as últimas altas, né, essa semana teve 28%. Beleza, a última vez foi 38%, a penúltima 42%. Tá? Não quer dizer que ele subiu quase 50%, que é momento de compra. As duas últimas vezes mostraram que não. E aí quem comprou a 4,32, tá, né? O camarada que comprou, por exemplo, aqui em cima. O camarada comprou aqui, ó, bateu na média de 20, agora é compra. 4,31. Chegou a bater 57% de perda, recuperou um pouco, tá 42%. Tá, e aí se esse papel não voltar a subir, o cara perdeu quase metade do que ele investiu. Tem que tomar muito cuidado. Americanas, também lojas americanas. Parece que o varejo, né? O varejo deu um respiro essa semana. Né, o varejo, ó. Via Varejo, lojas americanas, 24,12%. Mas também é correção. Tá abaixo das médias e tendência de baixa. Magazine Luiza também subiu 19,09%. Magazine Luiza. Tá, também não rompeu acima da média de 8, que é a média de mais curta. E a média de 20 está longe da média de 20. Tá? Então é essa. Né? Mas aí segue em tendência de baixa. Né? Magazine Luiza, então, ó, TI- está muito afastado do DI+. Né? Na lojas americanas, eu acho que está menos. 38,13. Via Varejo. 30, tá menos, ó, 35,13. Né? Magazine Luiza tá 45. Né? Ou seja, o DI- está em 40,82 e o DI+ em 5,38. Muito. 35 pontos aí de discrepância. Tá muito forte ainda. Porque quando começa a fazer uma correção e porque começa a correção e aí o mercado compra e a correção vira uma reversão, tá? Tá, essa correção, o DI- ele tem que virar para baixo, o DI+ virar para cima. O ADX, que é essa linha branca, que é a força da tendência, ele tem que começar a cair, tá? E ele ainda está subindo, tá em 60, muito alto mesmo. Então, isso que mostra, a gente está no meio do caminho ainda da tendência de baixa, mas isso que mostra que as forças vendedoras estão pesadas. Porque o mercado é o seguinte, meus amigos, o mercado o que move a queda não é apenas aquelas pessoas que compraram e estão vendendo. Né? Então o camarada que comprou o Magazine Luiza lá a R$20, ele tá agora R$2, ele perdeu aí, ó, 90% e tá vendendo. Tá, ele tá vendendo, isso joga o preço para baixo? Joga. Mas não é apenas isso, tá? Quem está comprado, quem tem o Magazine Luiza pode alugar as ações para quem quer operar vendido. Então, tem fundos de investimento, né, traders, investidores, etc, que operam vendido. Eles não têm o papel e eles apostam na queda. Então, a força compradora, a força vendedora tem isso. E as pessoas não sabem muito, né, porque existe um ditado no mercado que é o seguinte: existe um ditado no mercado que diz que os preços sobem de escada e descem de elevador. Essa é um aforismo que tem no mercado financeiro.
os preços sobem de escada e descem de elevador. Isso quer dizer que, para subir, eles sobem mais devagar. Demora anos para ir subindo, anos. Quando cai, você pode ver que, ó, olha que queda expressiva. Se a gente pegar essa janela temporal aqui de queda de Magazine Luiza, quando ela bateu a máxima lá em R$30, tá? E se a gente pegar essa janela de tempo, que os preços estavam de R$2 até bater os 30, essa janela aqui, ó, foi de 3 anos. 3 anos para sair de 2 a 30. 1 ano e meio para sair de 30 a 2. Metade do tempo, tá? E por que os preços sobem de escada e descem de elevador? Primeiro a gente vai falar por que eles descem de elevador. Descem de elevador porque descem mais rápido. Por que descem mais rápido? Porque não é apenas a venda que move a queda, mas a venda a descoberto. Não é a venda do ativo por parte de quem comprou, mas é ela associada, somada também com a venda por parte de quem está apostando na venda, pagando o aluguel da ação e entrando vendido, né, colocando dinheiro, tá, volume financeiro para levar esse papel para queda, tá? Os preços sobem de escada porque a única força que move a alta é a compra. Não tem como você comprar descoberto, digamos assim, né? É só a compra. Então comprou, né, o volume de compra é maior do que de venda, os preços sobem. Na venda, na queda, aliás, na alta, vamos repetir, na alta, o que move é só a compra do ativo. Comprou papel, né, as ações de Magazine Luiza, sobe. Comprou mais do que vendeu, ela sobe. A queda, ela não é movida apenas pela venda. O ideal, se fosse uma questão de equilíbrio, seria, mas não. Tá? Existe a possibilidade de, além de quem tinha, vender. E aí, se a quantidade de pessoas que tinham Magazine estão vendendo, de 100 pessoas, 40 estão vendendo e 5 estão comprando, os preços vão cair. Só que somado a isso, não tem só essas pessoas que estavam compradas e vendendo. Tem mais 50 pessoas fora desse grupo de 100 que estão apostando que esse preço vai cair, tá? E aí, por isso que os preços descem de elevador. Aí a força vendedora é muito maior, tá? Por isso que os caras que fazem os fundamentalistas aí, ó, os grandes gestores, Luiz Alves, Luiz Stuhlberger, o Luiz Barsi, né? São os Luizes aí, né? Os mais velhos, os gênios da bolsa. Os caras, eles operam comprado, tá? E eles sabem que o preço ele chega em regiões que há uma distorção imensa em relação à realidade. Tá? Porque existe uma coisa, eu não sei, eu não fiz as contas, não analisei o balanço de Magazine Luiza. Mas vamos supor, existe, né, para fechar aqui o nosso vídeo, é o seguinte. Um fundamentalista, ele vai lá e ele analisa o balanço de Magazine Luiza e ele descobre que o preço justo, o valor patrimonial de Magazine Luiza, as ações têm que estar a R$10, tá? Ações a R$10. Porque se você pegar todos os ativos e vender, o dinheiro que vai levantar, vamos supor que seja 2 bilhões. Vamos supor que seja 10 bilhões. E aí existe 1 bilhão de ações emitidas. Tá? Aí você divide o preço de 10 bilhões por 1 bilhão, dá R$10. Então o valor justo de cada ação teria que ser a R$10. Magazine está a 2. Isso daqui é uma suposição, tá? Eu não sei, não faço ideia. Só estou dando esse exemplo para explicar essa situação. E aí o seguinte, aqui está R$2. Beleza. A R$2 ele está abaixo do valor patrimonial. Isso quer dizer que, vamos supor que um camarada que tem muito dinheiro, ele vai lá, desses 10 bilhões, o cara é bilionário, o cara compra 1 bi de Magazine Luiza, tá? Ele compra 10% da Magazine Luiza. Só que Magazine Luiza, a R$10, ela vale 10 bilhões. A R$2, ela está valendo 2 bilhões. Então, se o camarada tinha que gastar aqui, ó, 1 bilhão para comprar 10%, aliás, vamos comprar 1%, 100 milhões para comprar 1%, aqui ele está gastando 10 milhões para comprar 1%, a R$2. Porque é o seguinte, se a ação está sendo negociada a 2,
o valor de mercado de Magazine Luiza é o valor da ação vezes a quantidade de ações que tem emitidas, tá? No meu exemplo hipotético, existe 1 bilhão de ações emitidas que são negociadas na bolsa e você multiplica pelo valor da ação. O valor justo patrimonial, no meu exemplo, é R$10, para valer 10 bilhões. Acima de R$10, Magazine Luiza está cara. Abaixo de R$10, Magazine Luiza está barata. Beleza, e aí cotada, listada a R$2, a gente multiplica por 1 bilhão. Magazine está valendo hoje, nesse meu exemplo, 2 bi. Para comprar 1%, o camarada vai gastar aí 10 milhões. Tá. Vamos supor que Magazine Luiza entra em falência. Entra em recuperação judicial, não consegue, papapá, entra em falência, tá? A R$2 aqui é o último preço dela. Ela foi deslistada da Bolsa de Valores e entrou em falência. Tá, o camarada, ele comprou 1% de Magazine Luiza. Só que ele comprou 1% a R$2. Ele comprou 1% por 10 milhões. Só que, pegando todo o patrimônio de Magazine Luiza e vendendo, o valor que dá por ação é R$10. Então, o camarada que comprou Magazine Luiza abaixo do valor patrimonial, ele vai receber mais do que ele investiu. Tá? Essa é a ideia por trás de se comprar barato. Por que os caras, os grandes investidores, os caras vão lá, o preço está abaixo do valor patrimonial. Os caras enchem o carrinho e vão comprar. E vão esperar. Porque eles sabem que o valor justo é muito maior do que o valor negociado e os preços, eles necessariamente vão voltar. O risco que eles correm é da empresa falir, da empresa ter que vender todos os ativos, e aí o camarada que tem uma porcentagem lá, ele vai receber ainda mais do que ele gastou aqui na bolsa comprando as ações, tá? Então é por isso que quando chega em preços ridiculamente baratos, o pessoal, os caras compram, né, os investidores aí fundamentalistas para longo prazo compram e seguram o papel, tá? Essa é a ideia, tá, por trás desse price action, ok? Então é muito interessante e é importante você entender isso, tá? Aqui graficamente Magazine Luiza está longe de fazer reversão, mas através de uma análise fundamentalista, talvez ela esteja ridiculamente barata. Os preços estejam, né, abaixo do valor patrimonial. Então a empresa fora da bolsa, na economia real, ela vale, às vezes, eu não sei, tá? É uma situação hipotética, ela vale muito mais do que ela está sendo negociada. Então a bolsa, ela permite que haja essas discrepâncias entre a realidade econômica, financeira, monetária e a realidade negocial, financista aqui da bolsa, tá? Então isso é uma coisa assim, importante. Então a gente viu que o varejo deu uma respirada essa semana, mas ainda é apenas um respiro. SP500 também fez um movimento lateral, ainda em tendência de baixa. O minério de ferro fez um movimento lateral, né, tá ensaiando um pivô de baixa. Se perder a média de 200, vai ser tragédia. E o petróleo também fez um movimento lateral com o candle baixista, né? O mercado comprou bastante em $105, aliás, em $96, mas fechou a 105. Mas está baixista, né? Tá ensaiando aí uma baixa. E tem um suporte importante aqui, ó. Né? Aqui é um suporte importante. 105. 105, peraí, vamos aumentar esse trem aqui. 93,34. $93 é um suporte importante do petróleo. Se perder, é tragédia. Grafistas.com.br é nosso site, onde nós falamos sobre todos os nossos conteúdos e os nossos planos de assinatura. Tá? Acesse, faça a sua assinatura se você quer aprender sobre análise técnica e ter uma série de conteúdos, inclusive meu treinamento sobre swing trade, né? O meu método de swing trade eu ensino aqui, ok? Um abraço a todos, bom final de semana e se Deus quiser, até a próxima.